Boa noite, meu povo. Tudo bem? Acho que eu entrei alguns minutinhos atrasada, né? Mas vamos começar. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o feedback, vou sempre agradecer o feedback de vocês, a procura, as perguntas, dúvidas, o interesse por saúde mental. Eu sempre falo isso aqui, né? Tem alguns médicos, não só médicos, mas assim, estudantes de medicina, quase médico, né? Estudantes de medicina que estão muito interessados em saber mais sobre a saúde mental, em, em aprender mais sobre o que é a saúde mental, o que é a doença mental, e isso é fundamental, assim, para um médico ser formado, para um profissional de saúde ser formado e poder olhar o paciente de forma plena, de forma sensível, de forma humanizada, de uma forma digna, né? Porque o nosso olhar diz muito do que a gente vai usar como ferramenta para tratamento. E legal, a galera entrando. Sejam muito bem-vindos. Estão me ouvindo bem? Muito bom. Entra mesmo. Chama todo mundo. Começa aí a largar o dedo para dar coraçãozinho, que eu acho mega fofo. Não sei para que isso serve, mas eu acho que é importante eu ter coraçãozinho. Quero agradecer a vocês isso. Esse é um espaço de psicoeducação, é um espaço onde a gente aprende, é educado no sentido de ter sabedoria, de ter conhecimento a respeito do que pode acontecer com a nossa mente. E quando eu falo nossa, é nossa mesmo, a minha, a tua, de quem está ao redor. Não é um espaço só para profissional de saúde mental, não é um espaço só para quem está doente, mas é um espaço para que a gente possa ajudar as pessoas, para que a gente possa ter um olhar mais sensível pro adoecimento, para a mudança de comportamento, para que a gente possa aprender de fato que mudança de comportamento pode ser alguma coisa que saiu do trilho, né? Não é só chamar atenção, não pode ser um pedido de ajuda e às vezes a gente é insensível em relação a isso. Então esse é um espaço de psicoeducação, a gente usa aqui a hashtag Mude Sua Mente, Mude Você, porque a gente acredita, a galera que já vem acompanhando, a gente acredita de verdade que tudo começa na nossa mente e a partir do momento que a gente tem conhecimento, que a gente tem experiência, que a gente começa a entender o que está acontecendo, o nosso comportamento vai mudar, o nosso olhar vai mudar. Então, Mude Sua Mente, Mude Você tem a ver com isso. Mariana, Ana, Diego, a galera toda entrando, Marta, muito bom. Júnior e Sueli estão por aí também, isso é bom, sejam bem-vindos. Então, vamos começar. Algumas pessoas sabem, outras não. Eu tenho uma lista de e-mail que vocês se cadastram e podem se comunicar comigo. Eu mesmo que respondo, que pode colocar o seu e-mail lá e receber os e-mails que eu escrevi, que eu tenho escrito, vocês podem receber também. As lives eu tenho colocado no YouTube, depois que ela sai do ar aqui, ela fica 24 horas. E depois eu coloco no YouTube, quem quiser compartilhar, chamar a galera, mandar para o mundo todo, fiquem à vontade para isso, pode fazer isso. E é isso, né? Esse é um espaço em que eu sempre grito isso, né? A importância do conhecimento para a gente formar a nossa opinião, para a gente formar o nosso próprio ponto de vista, Fernanda. Tô ticando aqui a presença, tá, da galera. O nosso próprio ponto de vista, isso traz libertação, isso traz leveza, isso faz com que a gente seja livre. Livre para adoecer e melhor, livre para tratar também. E daí viver em abundância. Beleza? Tenho anunciado também que em setembro, que é o Setembro Amarelo, em que a gente fala bastante de suicídio, bastante do que pode levar ao suicídio, do que pode acontecer, a gente vai falar nesse espaço sobre psicoeducação, sobre saúde mental, a gente vai falar quais são os benefícios da psicoeducação, quais são os mitos da doença mental, o que faz o paciente tomar remédio, o que aumenta a resistência, o que diminui a resistência, o que faz aumentar a adesão ao tratamento. É exatamente isso que eu vou fazer durante setembro, durante uma semana. Vai ser a primeira semana online de psicoeducação, provavelmente a segunda ou a terceira semana, mas eu vou anunciar pra vocês. Já vai avisando pra galera toda, pro mundo todo, beleza? Vamos lá, qual é o tema dessa live? Eu tava estudando pra falar com vocês fundamentado, né? Porque eu entendo que se vocês gastam um tempo de vocês pra estar aqui comigo, é porque de fato vocês querem aprender. Então não é só um bate-papo sem ciência. É um bate-papo com muita ciência, com muita comprovação científica, e é isso que a gente vai fazer hoje. E eu botei na chamada do post, né? Que a gente ia estudar sobre o que significa recuperação na trajetória do tratamento da doença mental.
O que é recuperação? Porque muitos pacientes me perguntam, pacientes ou amigos, não são nem pacientes meus, mas sabem que eu sou psiquiatra e tiram dúvida, me perguntam o seguinte: eu vou ficar curado? Eu vou parar de tomar remédio? Eu vou tomar remédio pra vida toda? Essas são perguntas que atormentam quem tá no tratamento e que faz quem tá em volta do tratamento, que não tá diretamente ligado ao tratamento, mas indiretamente, família, amigos e tudo mais, a se incomodar com aquele paciente, com aquele ente querido tomando medicação. Muita gente fala, para de tomar, tá tomando muito, acho que você toma muito, sem ser profissional de saúde mental, sem entender nada de saúde mental, mas com a melhor das intenções, entende que aquela pessoa tá tomando muitos comprimidos ou tá tomando muita medicação, enfim. Então essas perguntas a respeito de medicação, a respeito se vai fazer tratamento para a vida toda, se vai ficar curado, essas perguntas, elas surgem o tempo todo. Então, o que acontece? E o que significa o processo de recuperação, né? Eu vou falar, eu separei 5 pontos para falar com vocês, só que eu acho que vai ficar muito longo. E como eu quero que fique um gostinho de quero mais, uma coisa do tipo, que nem aqueles programas que falam, já tá acabando, e as pessoas falam, oh, que ruim e tal. Então, queria ter isso, entendeu? É por isso que são 5 pontos, a gente vai falar de 3 hoje, e na semana que vem a gente fala dos outros 2 e mais no assunto. Primeira coisa, o que é recuperação? Recuperação no tratamento é completamente diferente de cura. E pra quem tá a primeira vez aqui, seja muito bem-vindo. Eu sempre olho pra cá porque eu anoto o que eu vou falar com vocês, tá? Agora, há 10 minutos atrás, eu postei a foto de um artigo sobre o que significa recuperação do ponto de vista de um psiquiatra. E é isso que a gente vai destrinchar aqui. Então, recuperação é diferente de cura, tanto na saúde mental, como em outras especialidades, como na vida. Recuperação é completamente diferente de cura. Recuperação é um processo, é uma jornada. E que nunca acaba, nunca acaba. O que acontece? Você começa a dar o seu primeiro passo na melhora, e isso é extremamente individualizado. Você começa a dar o primeiro passo na melhora, e isso não vai acabar, não tem um limite para se melhorar. Por isso que um tratamento mais humanizado e mais individualizado, ele não está olhando para o paciente, ou não está olhando para quem está sofrendo, como sofre ou não sofre. Toma remédio ou não toma remédio. Não é radical dessa forma. Por quê? Porque talvez para aquele paciente, os sintomas que ele tem, a medicação que ele tem, não são um problema. O problema é para você. Para ele, talvez sejam outros problemas, que como a gente não olhou para o paciente, mas sim para a doença e para o esquema terapêutico dele, quantos comprimidos ele toma, para a gente isso passa a ser um problema. Então, é importante que a gente comece a olhar o tratamento psiquiátrico, ou o tratamento de uma forma geral, mas a gente vai falar aqui de saúde, né? De saúde mental, da área do psique. Que a gente comece a olhar o tratamento como um processo, como uma jornada. E eu já falei várias vezes que o tratamento não é só consulta, mas o tratamento acontece muito mais entre uma consulta e outra. Essa jornada, esse processo acontece muito mais entre uma consulta e outra do que de fato na consulta, né? Então é um processo, é uma jornada em que o paciente caminha e nunca acaba. Esse é o primeiro ponto que é fundamental que a gente guarde, que recuperação é diferente de cura. Inclusive para a OMS, o conceito de saúde não se fala mais de cura, mas fala de bem-estar psíquico, de bem-estar social, de bem-estar familiar, fala de um bem-estar, de viver de forma confortável com as suas emoções. Não diz que você não vai ficar triste, que você não vai sofrer, que vai estar tudo 100% daqui para frente. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, fala da definição de cura muito diferente das pessoas que não são de saúde. Então é isso que a gente tem que se ligar, né? O que é saúde? O que é estar curado? Então por isso que falar de recuperação combina muito mais, está muito mais associado a uma vida saudável do que falar de cura. O segundo ponto que eu quero que vocês guardem é que, apesar dos sintomas psicóticos significativos, a recuperação pode acontecer. O que são sintomas psicóticos significativos? Assim, que a gente chama de sintomas psicóticos positivos. Ouvir vozes, ver coisas, esse estereótipo, e aí eu vou falar de uma forma bem simples e que seja didático para que vocês possam entender, esse estereótipo do que é o doente mental, daquele que a gente fala assim, psiquiatra é médico para maluco. Quando você pensa num maluco, o que você pensa, né? Qual é o estereótipo do paciente? Você não pensa num paciente ansioso, você não pensa num paciente deprimido, você pensa num paciente que tá ouvindo voz, que não tá falando coisa com coisa, que tá desorientado, tá maluco, tá com um comportamento bizarro, um comportamento desorganizado. É nisso que você pensa. Então, o que acontece? Thiago Frade tá por aqui. Seja muito bem-vindo. Excelente. Muito bom te ver.
E é isso que significa os sintomas psicóticos. Então, assim, a recuperação ela acontece apesar desses sintomas. Por quê? Porque o paciente, apesar e além dos sintomas, quando eu falo além dos sintomas, é para além, né? Transpassando os sintomas, ele pode ficar funcional, ele pode ter amigos, ele pode ter um trabalho e às vezes eliminar os sintomas não é nem necessário e nem suficiente para que haja uma recuperação. Isso parece absurdo, né? A gente fala assim, não, o paciente está ouvindo vozes, ele tem um discurso desorganizado e você está falando para mim que não é para tirar isso? Não, eu não estou falando isso para você. O que eu estou falando para você é que talvez isso te incomode muito mais do que incomoda ele. Por isso que um ponto de início para os pacientes, eu acabo falando para os pacientes, parece que eu estou só do lado do profissional de saúde mental, mas eu estou falando o ponto de início para quem está sofrendo, né, tem um sofrimento psíquico, é perguntar quais sintomas incomodam a ele. Porque talvez para ele o que incomoda é a dificuldade de memória, a dificuldade de concentração, é a alteração de humor, ou outras barreiras. Talvez o que incomode é isso. Só que a gente tá focado em, não, tá desorganizado, não, ele não fala coisa com coisa. E tem pacientes, um dos pacientes mais graves que eu já tive, ouvir vozes e falar sozinho era o que organizava ele. Ele tinha uma vida mais organizada. É maluco pra caramba isso, tá? A psiquiatria é muito maluca. Mas ouvir vozes organizava ele não deixava de trabalhar. Eu trabalhei, vocês sabem disso, eu trabalhei muitos anos em CAPES, fui responsável terapêutica de um CAPES grande aqui no Rio, assim, amo o trabalho de CAPES, amo mesmo. E um paciente que a gente tinha lá, a gente tem lá ainda, né, porque parece que eu saí do CAPES, mas o CAPES não saiu de mim, que a gente tem lá, ele ouve um fone, ele ouve vozes o tempo inteiro. Então ele coloca um fone para dar uma organizada, com música, mas ele conversa o tempo todo com aquelas vozes, mas ele mora numa residência terapêutica, ele tem autonomia para cuidar da vida dele, ele que paga as contas dele. Se tem algum passeio do CAPES, ele vai, já foi pra praia, já foi pra Teresópolis, já foi pra Petrópolis, ele participa de tudo e as vozes estão ali. Então quando eu falo que não é nem suficiente, nem necessário que a gente coloque antipsicóticos em altas doses para que eles não escutem voz e tudo mais, isso não te dá a certeza de que aquele paciente vai viver uma vida plena. E se você chegar para esse paciente hoje, que eu tô falando para vocês, e perguntar o que te incomoda, ele vai falar nada. Se eu estiver com o meu fone, nada me incomoda. Ele vive a vida, passa o dia no CAPES, aí tem dia que vai, tem dia que não vai, organiza direito, avisa quando vai faltar a consulta. Ou seja, ele tem uma vida organizada dentro da desorganização. Por isso que a gente tem que ter um olhar sensível para isso. E isso é comprovado cientificamente. Eu não estou falando aqui de algo romântico, bonito de se ver. Não, mas é algo que tem que ser valorizado. Apesar da gente não conseguir quantificar num exame, não conseguir quantificar com uma dose de um determinado remédio, isso precisa, para que a gente tenha um olhar humanizado, isso precisa ser valorizado. E aí, um ponto de início, então a gente está no segundo ponto. O primeiro ponto foi: recuperação é diferente de cura, e precisa ser tratado na prática, de fato, como diferente. Eu já recebi alguns directs de pessoas que falam pra mim o seguinte: pra mim é muito ruim tomar remédio. Não, beleza, não tô falando aqui pra gente levantar a bandeira de que é uma delícia tomar remédio. Não, não é. Pra mim é muito ruim. E aí, a minha pergunta de volta foi: e como você tá? Como tá a sua vida? Como estava antes de começar a fazer tratamento e como está agora? Não, tá muito melhor e tal, mas o que me incomoda é tomar remédio. Beleza, assim. Então, você consegue pensar na possibilidade de que esses pontos de melhora que você me falou melhoraram com a ajuda do remédio, com a ajuda da terapia? Psicoterapia e medicação andam sempre juntos, tá, gente? Com ajuda, que você conseguiu passar a fazer algumas atividades, você consegue perceber isso, que você conseguiu fazer algumas atividades, porque a sua ansiedade diminuiu, porque as crises de ansiedade ficaram menos intensas, mais espaçadas, porque o teu humor estabilizou. Então isso tudo teve um conjunto, teve psicoterapia, teve medicação, teve um contato com a equipe de saúde mental. Então é isso que tem que ser. E esse é o nosso papel enquanto profissional de saúde, né? Trazer isso pro paciente, falar para ele: olha, a melhora está acontecendo porque tem um bastidor cuidando da tua saúde. E aí vamos cooperar, vamos estar junto. Enfim. Então o primeiro ponto é: recuperação é diferente de cura. O segundo ponto é: pode acontecer, apesar de sintomas psicóticos significativos, pode acontecer apesar dessa desorganização, que é um olhar muito mais nosso,
de incômodo nosso para quem está de fora do que às vezes para o paciente. Por isso que é fundamental sempre a gente perguntar para ele o que te incomoda. E talvez ele esteja ali completamente desorganizado falando para você: o que me incomoda é não conseguir andar de ônibus sozinho. E aí o dia que ele conseguir andar de ônibus sozinho, isso tem que ser comemorado sim, porque para ele faz parte da jornada, do processo de recuperação dele. E aí, andar de ônibus sozinho, depois andar 2 vezes, depois andar com alguém, depois conseguir ir a um cinema, isso para ele é muito importante. Então o tratamento precisa ser focado no paciente e não no olhar do profissional de saúde mental. O terceiro ponto que a gente precisa guardar de como que é a recuperação vista por um psiquiatra, enfim, por mim, e é escrito isso, né? A saúde mental, a escola europeia fala muito sobre isso, sobre recuperação, a gente não ficar focado na cura, não ficar focado na remissão dos sintomas. Oi, Fabrício. Não ficar focado no não tomar remédio ou no diminuir a dose, não ficar focado nisso, mas que a gente possa focar para que seja individualizada. A gente precisa focar na recuperação. Então a recuperação é extrema. O terceiro ponto é a recuperação, anota aí. A recuperação é extremamente individualizada. Para recuperação pode ser arranjar um emprego. E como eu trabalhei muitos anos, e quando eu falo muitos anos é até pouco tempo, tá, gente? No CAPES, a gente tem paciente lá que trabalha, que tem emprego e tudo mais, e continua se sentindo perseguido, continua às vezes alteração de emprego, às vezes fica estabilizado, tomando medicação direitinho, e continua ouvindo vozes e continua deprimido, mas melhorando. E às vezes um ponto de partida, uma atitude melhor, ou conseguir fazer algo que não conseguia, pode fazer parte do processo de melhora. Pode não, faz parte do processo de melhora. Quando a gente faz algo que a gente não conseguia fazer e agora está conseguindo, ainda que seja pequeno, porque essa medida, né? Quem mede isso do que é pequeno pra mim e pra você? Pra mim, talvez, correr 5 km o tempo inteiro é fantástico, mas por um maratonista pode olhar pra mim e falar assim: nada disso, né? Não é nada demais, 5 km eu faço todo dia. Mas pra mim, isso é verdade, tá? Pra mim, correr 5 km é coisa pra caramba. Sueli, já te cumprimentei. Gente, Sueli é minha mãe, tá? Então, vira e mexe, ela vai dar um oi aí. E aí... Mas, então, o que a gente precisa? A gente precisa, de fato, olhar para o paciente no ponto de vista dele. O que é importante para ele. Isso faz toda a diferença para o tratamento, porque o olhar do profissional de saúde mental, o olhar de quem está em volta e que é visto como saudável pelo paciente, porque teoricamente é mais saudável, porque o paciente é que está adoecido, ele que está sofrendo. O olhar de quem está em volta influencia, sim. Luísa quer beijo também. Oi, Luísa. E aí, ele influencia, sim, na trajetória do tratamento. Por quê? Por que influencia na trajetória do tratamento? Isso é básico. Se a gente acha que a gente é saudável e alguém que é importante pra gente, que é uma referência, que a gente entende que tá entendendo o que a gente fala, tá junto com a gente naquilo ali, tem o mesmo olhar que a gente, consegue comemorar as nossas vitórias, é óbvio que a gente vai dar um passo a mais. E com os pacientes não é diferente. Com quem tá sofrendo, não é diferente. Então... é isso que a gente tem que fazer. Então, assim, a recuperação é extremamente individualizada. Esse olhar precisa ser individualizado. Então, para pode ser recuperar, ter o primeiro passo, ter a primeira vitória, arranjar um emprego. Para outro, pode ser começar a ter um amigo. Ter um amigo. E ele já está muito feliz. O tempo de recuperação é diferente de uma pessoa para outra. Uma pode demorar a dar esse primeiro passo, e às vezes o primeiro passo nessa trajetória, nessa jornada de recuperação, é aceitar tomar a medicação. Às vezes o primeiro passo é aceitar fazer psicoterapia. Às vezes o primeiro passo é ir até um CAPES. Aceitar que precisa de ajuda para ter saúde mental. Às vezes o primeiro passo é pedir ajuda, é bem antes disso. É contar pra alguém o que tá sentindo e conseguir pedir ajuda. Então, assim, Renatinha, vários corações. Isso aí, Renata, larga o dedo, bota muito coração, muito coração. Tem familiar aqui também, né? Rafael tá falando aqui que como é importante valorizar cada avanço do paciente, faz toda a diferença pra ele. E isso precisa... Quando eu falo, né, eu costumo falar aqui que a gente não tem que comparar quem tá sofrendo
essa mesma pessoa com o momento em que ela não estava sofrendo. A gente tem que comparar quem está sofrendo dentro do sofrimento, com ela mesma dentro do sofrimento. Você tá sofrendo, tá ruim pra você, mas hoje você conseguiu fazer isso, olha que legal. Não é uma coisa do tipo, tá ruim pra você, mas você já foi muito ativo. Ah, mas você já... Ele fez quando não tava sofrendo. Agora ele tá... Chega a ser cruel quando a gente compara uma pessoa que está adoecida, que tá com sofrimento, com uma pessoa saudável, ou que a gente considerava saudável, ou que a gente não tinha um olhar mais sensível, não tinha percebido que ainda tava sofrendo e pra gente era saudável. Então, assim, é importante que a gente tenha esse olhar individualizado. E o foco do tratamento, ele precisa ser... E isso, gente, isso é escrito em artigos. Se vocês forem procurar, é óbvio que eu quero trazer para vocês, sempre eu gosto de ensinar, gosto de falar sobre isso. Mas se vocês forem procurar ciência, isso é comprovado. O foco do tratamento precisa ser no paciente e não na percepção do profissional de saúde. O foco do tratamento não pode ser na percepção do familiar. Por exemplo, esses dias mesmo, eu tenho um paciente, e aí é do consultório, que ele tem esquizofrenia, sendo que demorou muito tempo para procurar tratamento, a família não percebeu isso de início, enfim, demorou um bocado, alguns anos. Aí começou, depois parou, ele não tem essa consciência de morbidade, mas hoje, o que acontece? Ele faz teatro. Ele fez uma apresentação, participou da apresentação de teatro agora há pouco tempo. Ele mexeu no som da peça. E assim, tem um comportamento completamente bizarro, desorganizado em casa, faz umas coisas que ninguém faria. Isso faz parte do quadro dele. Tá ok, é ruim, a gente tenta sempre falar pra ele, não faz assim, é perigoso, blá, blá. Mas, de alguma forma, ele tá conseguindo fazer teatro, ele tá conseguindo estudar as peças dele, decorar o texto. A peça foi uma graça, ele conseguiu fazer isso. E ainda é difícil para a família entender que talvez ele não faça a faculdade que a família estava esperando que ele fizesse. Esses dias, ele saiu para comemorar o aniversário dele e saiu na sexta, não saiu no sábado. E aí um outro casal de amigos falou para ele, vamos no sábado? Ele falou, não tô afim não. A família dele achou um absurdo ele não querer sair no sábado, porque o casal de amigos queria. Eu falei, mas... Aí ficou perguntando pra ele, por que você não vai? Por que você não vai? Ele falou, porque eu não quero. E aí fica difícil pro paciente, que é olhado o tempo... Aí a mãe veio falar comigo e falou, será que é por causa da doença que ele não quis? Eu falei, não, ele não quis porque ele não quis. E o paciente psiquiátrico, ele tá aberto para isso, ele é livre também, assim como você e eu, ou quem não é paciente, quem é... A gente tá livre para falar, eu não quero sair de novo, eu saí na sexta, não quero sair no sábado. Isso é muito simples, mas como ele é um paciente psiquiátrico, isso já levantou um alerta na família. Meu Deus, ele saiu na sexta, por que ele não quer sair no sábado? Então, assim, vamos de fato ter um olhar individualizado e sensível para aquele paciente, porque ele tem as vontades também. Porque às vezes parece que a gente coloca um guarda-chuva num paciente psiquiátrico, pelo fato dele ser psiquiátrico, acabou a cota dele de ter qualquer outro tipo de manifestação. Ele já é psiquiátrico, então ele não pode ficar doente, ele não pode dizer que não, ele não pode... Ele é capaz, ele tem vontade. Se a gente botar o ouvido um pouco mais disponível para ele, vocês vão ver que ele tem vontade. E é muito legal ver esse paciente meu, que já teve internado, que toma medicação muito contrariada, toma porque tem uma boa relação comigo, então ele toma. E aí eu falo, não, beleza, continua tomando, fazendo teatro, se apresentando, fazendo apresentação junto com outras pessoas, interagindo. Isso pra mim é uma vitória. E pra ele, e é uma vitória pra mim porque é pra ele. Não é porque eu escrevi essa história pra ele, não. Esses eram os planos dele quando saísse da internação. Muito diferente dos planos da mãe. Será que um dia ele vai ajudar? Não sei se um dia ele vai fazer uma faculdade que a senhora quer. Mas eu sei que ele apresentou agora uma peça e foi lindamente aplaudido e foi muito legal. Então, esses são os 3 pontos dessa semana. Semana que vem eu vou falar mais 2 pontos sobre recuperação. E, fazendo um resumo muito rápido, recuperação é diferente de cura, pra mim, pra você, pros nossos pacientes, pros nossos familiares e pra Organização Mundial de Saúde. Tá? Então, quando alguém vier falar pra você, não é pra parar de tomar remédio, você vai ser curado pela fé e tudo mais, provavelmente essa pessoa não sabe saúde mental, ou não sofreu nem um tico do que você tá sofrendo. Com certeza não.
Pode acontecer, apesar dos sintomas mais graves da saúde mental, a recuperação pode acontecer, porque vai depender do nosso olhar para aquele paciente e do foco dele no tratamento, o que é importante para ele. E a recuperação é extremamente individualizada, o tempo de recuperação é extremamente individualizado. Semana que vem, a gente vai conversar sobre que a recuperação não é linear e um quinto ponto que eu acho assim, o mais importante de compartilhar é que se recuperar da dor do estigma, às vezes é mais difícil do que a recuperação em si. A gente vai conversar um pouco do quanto que o estigma faz mal. A Andrea tá aprendendo com a melhor, sou eu, né, Andrea? Do quanto que o estigma faz mal, do quanto que o nosso olhar de preconceito faz mal e atrasa o tratamento, retarda o tratamento, minimiza sintomas. É muito ruim para aquele paciente, é muito ruim. Semana que vem a gente vai estudar sobre esses dois pontos mais um tema. A gente vai falar sobre a esperança como ferramenta terapêutica, como engajamento. E não só a esperança lúdica, bonitinha, não, mas a esperança como engajamento. Certo, meu povo, tô cumprindo eu escrevi aqui, né, a minha meta de manter a nossa live de 30, 35 minutos, para não ficar pesado nem para vocês voltarem, para dar tempo, para não terminar muito tarde, para dar tempo. Ah lá, isso que eu queria, não acaba a live não. Meu Deus, muito maneiro, né? Muito legal, a Renatinha tá fazendo isso. E para não ficar pesado para vocês, para que vocês possam pensar e rever a live, isso é hoje tem sido motivo de estudo. Não é conversa fiada o que a gente está fazendo aqui. De verdade é motivo de estudo, é motivo de pessoas estão se encontrando para falar o que é recuperação, o que aumenta a adesão do paciente ao tratamento. Isso agora, quinta-feira eu vou para São Paulo, eu vou postar coisinhas para o lançamento aqui no Brasil daquela medicação que eu fui estudar em Nova York em março, mais ou menos. Eu falei para vocês, a galera que acompanha o Instagram sabe, vai ser lançado agora no Brasil. E é uma medicação que também fala muito disso, né? Da recuperação, de diminuir o máximo de barreira do paciente ao tratamento, de fazer... Ah, legal, Bruno. Muito bom te ver aqui, Bruno. Muito bom ver quando você tá bem, bom te encontrar. E aí é uma medicação que vai ser lançada no... O evento de lançamento vai ser agora, na quinta-feira. Vou trazer novidades para vocês. Então, que fala muito. E aí a gente vai se encontrar para falar sobre isso. Sobre recuperação, sobre engajamento. O termo em inglês é hope, a esperança, and recovery, que é a recuperação. E vamos compartilhar. Hashtag mude sua mente, mude você. Rumo aos 10 mil. O Rafael tá me perguntando qual é o nome da medicação. Rafael, eu não posso fazer pelo CRM e tudo mais, eu não posso falar o nome da medicação aqui. Mas se você quiser me perguntar no privado, não tem problema nenhum. Tá? Rumo aos 10 mil, a gente tá quase chegando lá. Live semana que vem, 13 de setembro, às 8h30. Terça-feira também, se acontecer alguma coisa eu aviso pra vocês. Mas vamos se encontrar. E não esqueçam de divulgar a semana de psicoeducação em que a gente vai estudar. Caderninho na mão, caneta, adoro isso. Sempre falo isso, né? Eu tenho dificuldade de aprendizado, então sempre anoto, rabisco, faço esqueminha. Adoro isso. Até semana que vem, encontro vocês. Vou botar, vai ficar disponível a live agora e depois vai pro YouTube. Divulga pra galera, chama todo mundo do mundo todo, tá bom? Vamos combinar isso, então esse é o combinado nosso. Então, fui. Mude sua mente, mude você. Sempre.